Dando continuidade à nossa programação, teremos agora o quarto painel, cujo tema é os sindicatos na atualidade. Para compor a nossa mesa de trabalhos, é com muita honra que convidamos Dr. Antônio Rosella, Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, Dr. Lorival Ferreira dos Santos e, para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão. Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer retornar a Campinas e mais uma edição deste que já se tornou evento que integra a tradição do 15º Regional aqui na cidade de Paulínia, desta feita discutindo neste painel os sindicatos na atualidade, um tema dos mais importantes, especialmente nessa quadra da história em que nos deparamos com o projeto de reforma trabalhista que diretamente afeta a atividade dos sindicatos no Brasil. Eu, na função de coordenador do painel, tenho a ingrata missão de ser o gestor também do tempo. E, segundo a orientação recebida da coordenação, terei que ser implacável quanto aos limites para que nós não atrasemos a programação das demais atividades do evento. Evidentemente que cabe também agradecer e cumprimentar a equipe que organiza esse evento, e eu faço da pessoa da Ana Paula Lockman, desembargadora aqui do TRT 15, que, como eu disse há pouco, consegue reunir qualidades da elegância, gentileza e competência. Portanto, pessoa singular e que, por isso, merece de todos nós todo carinho, admiração e apreço. De acordo com a ordem estabelecida, primeiro vai falar o doutor Antônio Rosella, cujo currículo bastante longo, me permita sua senhoria evitar a leitura, mas, enfim, além de advogado militante no 15º Regional e na 15ª Região, tem diversos títulos, sobretudo ligados à atividade sindical, na condição de assessor jurídico de entidades sindicais, e são várias, central, federações, sindicatos das mais variadas categorias. Portanto, também é sócio titular do escritório A. Rosella Advogados Associados e bacharel pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo. Então, com esta forma resumida de saudá-lo e apresentá-lo, eu passo-lhe a palavra para o tempo de 30 minutos. Um bom dia a todos, e eu agradeço gentilmente o convite formulado para manifestar sobre os temas sindicatos na atualidade pela presidência da comissão organizadora do 7º Congresso, eminente desembargador, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, eminente Dr. Manuel Carlos Toledo Filho, do qual eu cumprimento a todos e ao ministro Cláudio. E quero manifestar meus agradecimentos e dizer que estou bastante honrado em participar de um evento desta envergadura. A minha participação, inicialmente, é para definir um pouco do que é o termo sindicato, a natureza desta associação sindical, estabelecer alguns objetivos que a gente, no dia a dia, busca em defesa das categorias, destacar a sua importância e, por fim, concluir levantando questões relativas a esta que nós chamamos, aí tem sido denominada, a modernização da legislação trabalhista. A origem da palavra sindicato está encontrada no latim como síndicos, que significa procurador escolhido para defender os direitos de uma corporação. E no grego, nós vamos encontrar que significa síndicos, ou que seja, aquele que defende a justiça. Portanto, se você tem um sindicato com esta origem, a organização sindical
se pauta exatamente por este caminho, ou seja, a definição dela da própria origem, a defesa de um segmento, a defesa de uma categoria, a defesa de trabalhadores. O mestre, Dr. Otávio Bueno Bagano, conceituou o sindicato como associação de pessoas físicas ou jurídicas que exerce a atividade profissional ou econômica para a defesa das respectivos interesses. Realmente, a organização sindical se pautou para a defesa dos interesses dos trabalhadores e a defesa dos interesses comuns. Mas para muitos doutrinadores e diversos trabalhos monocráticos, no entanto, o sindicato estaria íntima e umbilicamente alinhado à evolução do capitalismo, sendo assim uma forma de os trabalhadores se organizarem para contraporem, sendo considerado que, historicamente, o seu nascimento teria ocorrido na Revolução Industrial da Inglaterra no século XVIII e XIX. Ou seja, as entidades sindicais se organizaram em busca de fazer o confronto quando houve a Revolução Industrial e para que houvesse a reorganização, para que não fosse precarizado todo o trabalho desta organização. Então, como uma característica de corporação que defende direitos dos trabalhadores para que haja um equilíbrio em relação ao capitalismo, encontramos várias outras definições, mas que eu optaria por uma outra bem simples, ou seja, o sistema de organização político-social das categorias profissionais. Naturalmente, quando congrega os trabalhadores dentro de uma entidade, a busca da sua organização político-social significa também a organização em defesa de direitos e deveres que eles devem conduzir dentro da relação do capital e trabalho. Os registros no Brasil indicam que em 1930 o governo criou o Ministério do Trabalho. E já em 1981 criou aquela divisão entre profissionais e patronais, ou seja, a divisão do capitalismo em relação aos profissionais, os trabalhadores. E com o advento da CLT em 1943, a organização sindical acabou por ser estruturada através de alguns quadros, que aí nós temos aí o quadro do anexo do 577 da CLT, onde se criou categorias econômicas e categorias profissionais, havendo sempre a correspondência, a simetria destas entidades sindicais, para que houvesse, então, o âmbito, as negociações e as representações durante o período em que seguiu-se aplicando a CLT. Na época, as entidades sindicais eram criadas através de associações. Estas associações, elas tinham um embrião dentro de determinados segmentos, se submetiam ao Ministério do Trabalho, que reconhecia aquela entidade sindical, outorgava a personalidade jurídica sindical, e a receita orçamentária destas entidades era originária da contribuição sindical. Nos anos 60, as atividades políticas na área sindical começou a crescer e houveram os primeiros movimentos das centrais sindicais. Mas destas duraram por pouco tempo, 3 ou 4 anos, quando surgiu o regime sindical, o regime militar, que acabou por eliminar a ação das centrais sindicais. As centrais sindicais voltaram a se organizar nos anos de 80.
E quando da reorganização das centrais sindicais, que na verdade congregava uma série de entidades sindicais, além da criação das centrais sindicais, houve uma profunda divisão ideológica, que é o que nós vemos hoje, e esta profunda divisão ideológica foi evoluindo, criando uma série de fatores e uma série de divisões que a meu ver, não foi salutar para os trabalhadores. Porque na medida em que se levou para o campo ideológico a organização sindical, nós temos como pano de fundo a questão do poder, e hoje nós vemos os grandes embates no âmbito do poder para a conquista de posições políticas. Portanto, o pano ideológico desta divisão ideológica gerou a disputa política, a disputa do poder. Isto não foi, como eu disse, favorável em relação àquelas defesas que nós entendemos que se volta para a própria origem do sindicato, da própria origem da palavra sindicato, quando você tem uma associação sindical em defesa de uma categoria e não dirigida para o plano ideológico e o plano do poder. Este foi um dos problemas já no início dos anos 80. Mas a CLT, quando ela foi criada, em 1943, ela criou um sistema confederativo, que era a confederação, federação e sindicatos. Terceiro grau, segundo grau e primeiro grau. As centrais sindicais foi regulamentada, introduzida no sistema sindical a partir de 2008, com a Lei 11.648. Mas as centrais sindicais ela não têm a legitimidade, aquela legitimidade de vir a juízo para reivindicar os direitos dos trabalhadores. Esta personalidade jurídica sindical, do qual nós temos hoje, significa que ela é dirigida para as federações, confederações e sindicatos, que podem ingressar em juízo representando os trabalhadores, substituindo os trabalhadores e reivindicando o cumprimento de normas coletivas. E eu penso, em destaque, ainda, que pode-se falar, embora com algumas críticas, que o sindicato hoje, dentro desta lógica que eu estou colocando, de que os sindicatos, na sua origem, têm como finalidade específica a defesa da categoria, a defesa dos direitos dos trabalhadores, e não no plano ideológico político, ele tem uma série de obrigações que traduzem a defesa da corporação, da categoria. Ele pode prestar assistência aos trabalhadores nas rescisões do contrato de trabalho, aferindo, conferindo a cumprimento de norma coletiva, verificando da regularidade dos pagamentos, discutir e negociar com as empresas demissões coletivas. Aliás, aqui nesse tribunal, nós tivemos a célebre greve da Embraer, onde esse aspecto da demissão coletiva foi amplamente discutido, e o efeito social desta demissão coletiva foi amplamente discutido, e a decisão buscou um caminho, buscou uma solução para que houvesse amenizar o problema na época, com o número de trabalhadores da Embraer, que depois o Tribunal Superior do Trabalho acabou admitindo, inclusive, criando uma jurisprudência em relação a demissões coletivas. As ações de cumprimento em que o sindicato, em relação aos benefícios das conquistas que vêm durante as normas coletivas,
realizar as assembleias para negociar as questões junto ao setor patronal, realizar as assembleias para discutir jornada de trabalho, banco de horas. Por quê? Porque a manifestação de determinadas alterações no contrato de trabalho decorre de manifestação dos trabalhadores. E a manifestação dos trabalhadores com assistência do sindicato tem um fator preponderante. Ou seja, as entidades sindicais podem discutir com o setor patronal, porque ela não vai ser demitida, ela tem a sua estabilidade. Nós temos que ter o equilíbrio dentro das discussões, qualquer que seja de um banco de horas, de um direito individual, nós temos que ter o parâmetro e temos que ter o equilíbrio, junto com o setor patronal. Não pode vir o trabalhador aceitar qualquer condição. Estes dias atrás, até fiz um comentário há pouco, eu fui chamado ao Ministério Público por uma entidade sindical, e aí, qual era a proposta do patronal, da representação patronal? Que o sindicato homologasse o banco de horas, que o sindicato homologasse a redução de jornada. Aí eu respondi ao Ministério Público, escuta, houve a manifestação dos trabalhadores assistida pelo sindicato? Houve a manifestação através de voto secreto? Os trabalhadores estão de acordo? Então nós temos a ação do sindicato, e eu disse aqui, ainda pode o sindicato assim agir. O sindicato, na verdade, como eu disse inicialmente, ele tem uma característica de defesa da categoria, de defesa dos trabalhadores. E eu estou dizendo em tese, porque eu não estou criticando, não estou questionando aqui eventuais casuísmos de divergências ou de problemas que podem haver em outras entidades, mas, de fato, a entidade sindical ela é criada para que ela dê assistência aos trabalhadores e ela se contraponha e equilibre a relação capital-trabalho. Caso contrário, há a submissão dos trabalhadores em relação ao que o setor patronal queira. Nós não podemos pensar numa negociação coletiva negociada sem que haja um equilíbrio, sem que haja a possibilidade de haver uma reivindicação de parte do sindicato respaldada pela Assembleia. Muitas vezes você tem uma Assembleia não muito representativa, porque a maioria dos trabalhadores tem receio da perda do emprego. Mas isto não muda a ação do sindicato em defesa de todos os trabalhadores. E eu disse, por que ainda? Por que ainda? Porque nós temos hoje, e nos defrontamos com o que eles denominam modernização da relação de relações jurídicas de contrato de trabalho. A modernização, que na verdade não traz nenhuma modernização em favor da categoria dos trabalhadores. E é exatamente dentro deste tema, penso eu, que nós estamos à atualidade dos sindicatos. O que é que os sindicatos poderão fazer diante desta modernização chamada do projeto 38 em trâmite no Senado Federal? E eu vou destacar alguns aspectos para nós definirmos que o sindicato, enquanto defensor da categoria, enquanto se organizando para a categoria, está sendo alijado desta defesa. Está sendo eliminados os mecanismos que possam e que permitem a defesa e o recurso à Justiça do Trabalho. O artigo 614 da CLT, deste projeto, no seu parágrafo 3º, ele diz exatamente o seguinte: vedada a ultratividade. O que é uma ultratividade? Nós temos uma norma coletiva
Para quem conhece a luta de 1978, 79 até 1980, agora até 2000, nós temos N cláusulas reivindicatórias, algumas encampadas pela Constituição Federal e outras ainda não, como, por exemplo, a estabilidade pré-aposentadoria, a grande guerra para a estabilidade do trabalhador acidentado, e outras cláusulas, eu estou citando assim de memória uma ou outra, que você tem no curso da evolução das normas coletivas, nas negociações coletivas que foram evoluídos no ano de 80, 85, quando, embora com a divisão ideológica que eu disse em 1980, nós tivemos N greves e conquistas que veio respaldada pela Justiça do Trabalho. Eu, uma vez, nós evoluímos dentro do setor metalúrgico com cláusulas de acidente do trabalho. O trabalhador sofria uma lesão. Aí tinha aquela pequena instabilidade e era demitido. E nós trabalhamos muito com essa cláusula para que o trabalhador que sofresse a lesão irreversível tivesse a estabilidade até a aposentadoria. Esta cláusula foi repetida e foi negociada e evoluiu. Até que um determinado ano, eram vários grupos metalúrgicos, disse que não daria mais a cláusula, que esta cláusula não serviria mais para o seu setor, que era o setor de latas, etc., um setor de metalúrgica que acontecia muitos acidentes. Nós fomos ao tribunal, e o tribunal manteve a pré-existência da cláusula, e depois nós fomos ao Tribunal Superior do Trabalho, houve memorais, discussão, e o Tribunal Superior do Trabalho manteve a cláusula pré-existente e manteve a outra atividade. No setor metalúrgico do Estado de São Paulo, todos devem conhecer esta cláusula. Então nós temos, agora, com a outra atividade, que era a defesa da época, hoje, se chegar ao final deste ano aqui, for renovar a norma coletiva do setor metalúrgico, e o setor metalúrgico dizer, não, nós não queremos mais esta cláusula, o próprio Poder Judiciário não pode, face ao que dispõe o projeto, reconhecer a cláusula pré-existente. Olha o crime, a meu ver, que se comete. Por quê? Quando você tem a norma coletiva subsidiando um contrato de trabalho, o contrato de trabalho é uma adesão, você adere ao contrato de trabalho, tem lá o que está na CLT, tem lá o que está que é resultado do artigo 7º da Constituição Federal, mas nós temos as outras cláusulas de normas coletivas, de leis especiais que aderem ao contrato. Por esta disposição, as cláusulas de direito adquirido do contrato de trabalho desaparecem porque desaparece a norma coletiva. É um risco, eu acho até muito grave, você ter, a cada ano ou 2 anos, a mudança de toda a relação jurídica de contrato de trabalho, face à vedação da outra atividade. O parágrafo 3º do artigo 8º delimita o poder normativo da Justiça do Trabalho, equiparando ao negócio jurídico do artigo 104 do Código Civil. Nós estamos aqui equiparando um contrato de locação, um contrato de compra e venda ou contrato de trabalho. Se há gente capaz, todos os pressupostos do ato civil, está valendo. Então, retira a característica do ato, do contrato de trabalho, para transformá-lo em um contrato civil. O artigo 611, parágrafo 1º, determina a sua observância pela Justiça do Trabalho, ou seja, o artigo 611-A determina que a Justiça do Trabalho cumpra e observe o artigo 104 do Código Civil, que é um negócio jurídico. Então, o contrato de trabalho passou a ser um negócio jurídico, qualquer que seja, e aí vale o que está escrito, o que é um absurdo, na minha opinião.
O parágrafo 2º do artigo 611 equipara a convenção coletiva ao negócio jurídico da esfera civil, que é o mesmo caso. A convenção coletiva passa a ter a mesma característica de um ato jurídico civil. O artigo 620 estabelece as condições do acordo coletivo de trabalho prevalecerá sobre as estipulações em convenção coletiva. Aí eu vou lá, depois, mais para frente, falar sobre a comissão criada para as empresas. Ou seja, se o sindicato tiver uma norma coletiva e essa comissão da empresa fizer um acordo com a empresa, vai valer o acordo da empresa. O que também me parece sobrepor-se à própria disposição constitucional. O artigo 477 da CLT equipara as dispensas imotivadas, individuais, plurimas e coletivas. Exclui o sindicato da negociação. Expressamente exclui o sindicato da negociação de uma dispensa coletiva. Eu aqui disse sobre a dispensa da Embraer, a ação do sindicato, a ação da Justiça do Trabalho para minimizar o impacto social, e a lei vem aqui, exclui o sindicato da negociação de uma dispensa coletiva. O artigo 510 faculta a possibilidade das empresas com mais de 200 empregados constituir uma comissão de empregados com as prerrogativas de sindicato. E o 510 veda a interferência do empregado, da empresa e do sindicato na constituição desta comissão. E aí vem o detalhe. O parágrafo 4º do artigo 10 determina que os documentos da comissão e do processo eleitoral ficará sob a guarda das empresas. Alguém aqui conhece como funciona a CIPA. Se não há uma intensidade de trabalho das entidades sindicais, a CIPA é um documento formal. O RH assina, ou o diretor assina, e nós temos lá uma CIPA só para apresentar para o Ministério do Trabalho. E aqui nós temos uma comissão que a empresa pode criar, com prerrogativas de fazer acordo coletivo, de representar os trabalhadores, de dar assistência para os trabalhadores, veda a intervenção do sindicato e os documentos ficam por conta da empresa. O sindicato aqui também vai defender como? Qual a origem? Como o sindicato vai agir se a lei proíbe? O artigo 611, regras sobre a duração dos trabalhos, não serão considerados como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Normalmente, os sindicatos buscam discutir com as empresas as questões de horário, a questão de intervalo para a refeição, o fornecimento da refeição, as questões de saúde e higiene do trabalho. O artigo 611 exclui a possibilidade de equiparar a estas condições, ou seja, diz que esta matéria não se refere à higiene e segurança do trabalho. O artigo 59, banco de horas poderá ser ajustado individualmente com o trabalhador. Aí nós temos que também o sindicato está alijado de qualquer negociação, e aquele exemplo que eu citei, que a empresa foi ao Ministério Público, que o sindicato não queria homologar o banco de horas. Mas não pode, o sindicato tem que ouvir os trabalhadores. Exatamente isso. O parágrafo 3º do artigo 7, do artigo 477, parágrafo 1º e 3º do artigo 477 da CLT, estão revogados, ou seja, não existe mais assistência ao trabalhador que tenha o seu contrato de trabalho rescindido. Os sindicatos não terão mais a opção de discutir, exigir ou mesmo, aliás, as empresas podem perfeitamente dar lá o TRCT para o empregado e ele vai buscar o fundo de garantia
nós tínhamos, e eu até citei também aqui, antes do regime do FGTS, nós tínhamos estabilidade decenal. E depois, até o período de 78, de 88 da Constituição, esta estabilidade veio e havia uma restrição na jurisprudência de que a transação não poderia ser inferior a 60% do salário, da indenização do trabalhador. Ou seja, não era na lei, era na jurisprudência. Por quê? N casos de fraude de empregado que assinavam a indenização e pronto. E iam discutir na justiça. Ou seja, agora, o que pode fazer o empregador? Comunicar ao empregado, vir assinar ao TRCT, vai lá na Caixa e vai buscar o seu emprego. Mas há mais. O empregado pode fazer um acordo com o trabalhador. O empregador pode fazer um acordo pagando 50% do salário do aviso prévio e 50% da multa do fundo de garantia. E também sem assistência do sindicato. E ele pode sacar o seu 80% do fundo de garantia. Mas nós não podemos esquecer que a legislação trabalhista não tem nenhuma garantia. A denúncia vazia é o que persegue normalmente os trabalhadores, e hoje o trabalhador está submetido, assinando, fazendo o que lhe apresentar porque ele quer emprego. Nós temos 14 milhões de desempregados numa crise, e nós temos agora uma disposição nesse sentido de que pode se rescindir a qualquer momento. Eu não estou entrando aqui em outros direitos, eu estou entrando em alguns aspectos que o sindicato pode estar ali em auxílio ao trabalhador e que, pelo que está aqui, elimina totalmente a participação do trabalhador. Para não dizer que nesse projeto também elimina a contribuição sindical, ou seja, a receita sindical dos sindicatos, que estariam, então, sem a sua receita. Se ele não pode e não tem receita, os sindicatos estão fadados, evidentemente, à sua extinção. E aí, como eu já tenho um pouco de tempo, eu vou só fazer algumas conclusões. O sindicato, enquanto organização, surgiu para dar um pouco de equilíbrio e precariedade das condições do trabalho, de trabalho e salariais, ao que sendo eliminado pelo projeto 38/2017, como exposto acima. Ou seja, estamos eliminando o que, na verdade, é o objetivo primordial do sindicato. O fim abrupto da cessão de fontes de custeio das organizações sindicais existentes resultam em evidente enfraquecimento, para não dizer o desaparecimento da representação dos trabalhadores. A extinção, de fato, das convenções coletivas com a proibição expressa da outra atividade e limitações do poder normativo tornam precárias as condições do trabalho, impedindo qualquer tipo de processo de negociação. A equiparação do contrato de trabalho ao negócio jurídico previsto no Código 104, Código Civil, permitirá a proliferação, especialmente nas suas rescisões, sem a assistência sindical. Os sindicatos, na atualidade, consideram as condições da grave crise dos 14 milhões de desempregados e não terá como contrapor-se à banalização das relações jurídicas de contrato de trabalho. E não terá que se opor mesmo, porque em São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos alguns sindicatos de grande porte que poderão subsistir. Mas, com certeza, na maioria das pequenas cidades, no estado de São Paulo, a maioria que eu conheço, muitas entidades, e trabalho com muitas entidades do interior, elas não terão condições de subsistir. Daí porque, infelizmente, na atualidade, a previsão é de que nós tenhamos a extinção de muitas entidades sindicais.